Maravilha. Paz do Senhor, pastor Fábio. Pai do Senhor, pastor Mauro, meu amigo, tudo bem? Como é que o senhor está? Como é que tá as coisas? Estamos caminhando, graças a Deus. Graças a Deus. Tivemos uma notícia boa que vamos poder abrir a igreja no final de semana, né? Mesmo com todas aquelas restrições, mas a gente já vai começar a fazer os cultos. Que legal, hein? Aí, por enquanto, nada, né? Aqui, infelizmente, não. Eu tenho até conversado com o senhor, né? Sim. Completamos aqui 120 dias completamente fechado. E sem previsão alguma de retorno. Entendi. Bom, pastor Fábio, para a gente iniciar, enquanto os irmãos vão compartilhando, que vai iniciando, faz uma oração, por gentileza. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, eu quero nesse momento, Senhor, primeiramente glorificar o Teu nome, exaltá-lo, engrandecê-lo por tudo, pela Tua bondade, pela vida, pelo ar que respiramos, pela salvação concedida a nós na cruz do Calvário. Meu Pai, muito obrigado por tudo. Grato sou também pelo Teu sustento, pela Tua provisão. Pedimos ao Senhor nesta noite que o Senhor nos abençoe. Estamos aqui para falar da Tua palavra, para falar, Senhor, de profecias bíblicas, de tudo aquilo que está para acontecer muito em breve. Senhor, abençoa minha vida, a vida do pastor Mauro, e que a explanação de hoje, tudo aquilo que for falado, possa abençoar vidas que estarão nos assistindo ao vivo e também vidas que nos assistirão posteriormente, seja no Facebook ou no YouTube. Pai, te agradecemos por essa rica oportunidade e pedimos ao Senhor, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Então, pastor Fábio, hoje nós vamos então dar sequência, né, a uma série de estudos aí, que provavelmente vai ter muitas aulas, né? A gente pode até chamar de aulas, eu até coloquei aqui aula 2, que depois esse vídeo vai subir para o YouTube também. Legal. Me permita ler um texto que eu usei a semana passada para a gente poder embasar e depois consubstanciar o assunto. Perfeito. E na carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 13, muito conhecido, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Amém? Amém, pastor. Graças a Deus. Então está aqui esse texto do apóstolo Paulo que faz com que nós possamos renovar a nossa esperança e saber que tudo que está acontecendo no momento agora são prenúncios desse grande evento, né? Que é o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Amém. Amém? Glória Amém. a Deus. Pois bem, a gente tinha parado então, semana passada, lembra que nós demos uma introdução nas 70 semanas de Daniel, né? Lembro perfeitamente. É claro que nós sintetizamos o assunto, porque precisaria várias lives para poder detalhar as 70 semanas, mas a gente parou justamente com o início, né? O ponto de largada, de partida das 70 semanas de Daniel, que é a abertura dos selos no capítulo 5 do livro do Apocalipse. Quero que você já faça suas primeiras considerações para a gente poder começar a trabalhar ali, detalhar e esmiuçar aquele assunto. Amém. Eu quero também dar uma boa noite aí para o pessoal que está chegando aí, né, no Facebook, tanto no Facebook da Assembleia de Deus Ministério Apologético, quanto no Facebook aqui da Assembleia de Deus Ministério Missões. Tem os irmãos aqui que estão compartilhando a live. Muitos participaram da live na sexta-feira passada e estão conosco hoje. E eu acredito também que tem muitos novos irmãos, amigos, que estão conosco aí para aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E nessa introdução, né, permita-me, nessa introdução, só fazer aqui um comentário sucinto, uma recapitulação aí breve de tudo aquilo que na sexta-feira passada, na aula 1, né, nós comentamos aqui. Nós iniciamos falando aí trazendo um conceito do que é escatologia, abordamos a questão das 70 semanas de Daniel aí, falamos sobre o arrebatamento da igreja, tá? Passamos sobre o tribunal de Cristo, tá? E
A gente está mostrando aqui. Ah, tá bom. Sobre a pergunta que o irmão fez, né? Daqui a pouco eu faço aqui para o pastor Mauro na última aula. E chegamos ali, né, nas bodas do Cordeiro, porque após o arrebatamento, a igreja é arrebatada, passa pelo tribunal e vai para as bodas. E agora nós paramos justamente nesse ponto aí, para darmos início à aula de número 2, dentro dessa sequência de eventos escatológicos aí. Nós vamos interromper um pouco a trajetória, né, dos acontecimentos com a igreja, arrebatamento, tribunal e bodas, e nós vamos agora falar do que vai estar acontecendo na terra após o arrebatamento da igreja. E é importante nós deixarmos isso já bem claro, né, pastor Mauro? O arrebatamento da igreja, o período da grande tribulação inicia-se exatamente após o arrebatamento da igreja, e a partir daí, então, nós damos início ao assunto grande tribulação, que é muito vasto, tem muita coisa para ser falada, e como o senhor disse, se não for possível falarmos todas as coisas nessa aula, nós teremos outras aulas depois, e assim a gente vai caminhando, ok? Maravilha, ok. Então, você já deu aí um panorama, né, uma cronologia em síntese daquilo que nós já tratamos. Importante enfatizar também que existe duas terminologias que se usa, grande tribulação, né, mas na verdade a corrente predominante, que é aquela que nós fazemos parte, que é o dispensacionalismo, geralmente ele usa a terminologia tribulação e grande tribulação, porque, pois não. Só uma coisa antes do senhor completar, quando nós terminamos a live, na última sexta-feira, um amigo meu aqui, obreiro da igreja Assembleia de Deus, Ministério El Shaddai, o nosso irmão André Marques, ele terminou a live fazendo justamente essa pergunta da terminologia, né? Alguns utilizam a terminologia grande tribulação e outros utilizam, o senhor vai dizer aí agora, já responde também o irmão André, pastor. Desculpa te interromper aí. Não, sem problema. Porque os 3 primeiros anos e meio, porque a última semana de Daniel, que são semana de anos, né? Segundo que nós aprendemos lá no livro de Números, capítulo 14, a semana ela é de anos, não é semana de dias. Então, a última semana, que é composta de 7 anos, ela divide em 2 partes. É uma subdivisão que existe, né? De 2 partes. E a Bíblia usa 3 nomenclaturas para essa divisão. Tempo, tempos e metade de um tempo. Tempo, 1 ano. Tempos, 2 anos. Metade de um tempo, 6 meses. 3 anos e meio. Pois ela usa também a nomenclatura 42 meses e usa também 3 anos e meio. Ou 1.260 dias, no caso, né? Então, por que a gente faz essa subdivisão que a Bíblia faz? Porque quando iniciar a grande tribulação, ela não vai ser tão intensa. Ela vai ser composta, ela vai estar atrelada à falsa paz, que Paulo fala em Tessalonicenses, né? Quando se houver falar em paz e segurança, haverá repentina destruição. Porque a partir da primeira metade da tribulação, acompanhando o que diz em Daniel 9, versículo 27, a Bíblia diz que ele vai quebrar a aliança. O príncipe que há de vir quebrará a aliança, romperá o pacto. E aí ele vai cessar a oferta de manjares. O que significa isso numa terminologia escatológica? No conceito escatológico? Significa que ele vai interromper os trabalhos no templo. O templo que será construído por ele próprio, pela influência dele, pela supervisão dele. Então ele vai interromper, não vai poder mais fazer nenhum tipo de atividade no templo, porque ele vai se assentar no templo. Paulo diz isso, ostentando ser o próprio Deus. Então, quando vier a segunda metade, a gente chama de grande tribulação, porque se intensifica a perseguição e os acontecimentos progressivos em relação a todo o contexto da grande tribulação. E mais uma coisa também importante a gente enfatizar aqui, que o período da atuação do anticristo, ele vai tentar imitar Jesus em tudo, né? Principalmente naquela primeira metade, porque ele vai tentar mostrar que ele é o Messias. Jesus fala isso em João 5,43. Eu vim em nome de meu Pai e não me recebestes. Outro virá em seu próprio nome e a esse receberão. Então ele vai imitar Jesus. Observe que Jesus,
é a videira verdadeira em João 15, né? Por que Jesus fala, eu sou a videira verdadeira? Porque tem uma falsa. Está no capítulo 14 de Apocalipse, videira da terra, que é o próprio anticristo. Por que Jesus, no capítulo 19 de Apocalipse, a narrativa bíblica diz que ele é fiel e verdadeiro? Porque tem um falso no capítulo 6, ok? Então observe que ele vai tentar morrer e ressuscitar para imitar a morte e a ressurreição de Jesus. Isso nós vamos falar nas aulas posteriores. Um abraço ao meu amigo pastor Irami Melo, lá da cidade de Piracicaba. Obrigado pela audiência aí. Então, pastor Fábio, eu quero agora começar, até para você também poder interagir nesse assunto. No capítulo 5 do livro do Apocalipse, João vai ter a visão de um livro que estava na mão direita, né, daquele que estava sentado no trono, que é o próprio Deus, que ele viu no capítulo 4. E esse livro, ele é selado por dentro e por fora, escrito por dentro e por fora, e bem selado com 7 selos. Esse livro tem um paralelo com Jeremias 32, a escritura que foi selada lá e colocada dentro de um vaso de barro, de um jarro. Porque esse contexto dos selos, ele está linkado com a doutrina da redenção, que é muito pouco explicado, né? Então, o que acontece agora, a Bíblia diz que ninguém poderia abrir esse livro. João chorava. E aí a Bíblia diz que um dos 24 anciãos disse, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, né? A raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e romper os selos. Agora, olha que interessante. Versículo 6. Nisto vi, entre o trono, os 4 querubins, que a Bíblia chama de 4 seres viventes, e no meio dos anciãos um cordeiro em pé. Mas ele não tinha dito que eis o leão da tribo de Judá? Sim, Mas havia falado. olha, ele vê um cordeiro. Ora, sim. é leão ou é cordeiro? Mas é porque, dentro desse contexto aqui, para Israel, Jesus é o leão da tribo de Judá. Para a igreja, ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso que ele vai ter essa visão simultânea de um cordeiro e de um leão. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele pega, o cordeiro pega. Né? Por que a Bíblia diz um cordeiro como que se tivesse sido morto? Porque ele tem as marcas da cruz nele. Por isso fala um cordeiro como que se havia sido morto. E ele toma da mão direita do pai, do ancião de dias, que está no trono, e aí ele vai abrir esse selo, o livro selado, e quando ele abrir o livro selado, inicia-se a grande tribulação, que é o assunto que nós vamos discorrer. Perfeito, pastor Mauro. Bela introdução do assunto de hoje. Nós também já respondemos aí ao irmão André, muito bem explanado, muito bem falado. E agora é dar início, então, nessa conversa aí, vamos conversar. Já que está dividido em dois períodos aí, esses 7 anos, tribulação e grande tribulação, então vamos iniciar falando primeiramente dos primeiros 3 anos e meio aí, que inicia-se exatamente com a abertura dos selos, não é verdade? A Bíblia vai mencionar lá os 4 cavaleiros e começando ali pelo aparecimento do anticristo. É por aí, né? Vamos caminhando por aí. O primeiro selo, quando ele abriu o primeiro selo, né, que é o cavalo branco, é a primeira metade da tribulação. Primeira metade. A partir do segundo selo, aí já começa a segunda metade. Por quê? Porque o segundo selo, ele vem como homem de paz, imitando Jesus, né? E o segundo selo, ele já se apresenta como homem de guerra. Então já é a segunda metade. Mas eu quero ler o texto aqui para a gente detalhar algumas coisas. Vamos lá. Apocalipse capítulo 6, versículo 1, né? E vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Importante também recapitular, pastor Fábio, que os 7 selos, é a ira do leão, que fala lá no livro de Amós. O leão rugiu, quem poderá subsistir? Então essa abertura dos selos, ela é justamente a ira do leão, enquanto que as taças é a ira do pai, do ancião de dias. Perfeito. Isso é muito importante. E você observa que no intervalo entre os selos e as taças estão as trombetas. E depois a gente vai explicar por quê, né? Mas quando ele abriu, versículo 1, vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer numa voz como que de trovão, vem.
olhei e eis um cavalo branco, o que estava montado nele foi-lhe dado uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Isso aqui é muito importante, porque há um contraste entre esse cavaleiro montado no cavalo branco do capítulo 6 e o que está no capítulo 19. Então vamos ver alguns detalhes. Primeiro, ele está num cavalo branco e foi-lhe dado, ele tinha um arco. Sim. E ele saiu vencendo e para vencer, só que esse arco não tem flecha. Perfeito. Então é impossível que alguém vença uma batalha sem a flecha, sem munição na arma. Saiu vencendo e para vencer, não é vencedor. E a coroa que lhe foi dada, observe que ele não tinha coroa. Foi-lhe dada uma coroa. Essa coroa aqui, no texto grego, é a palavra Stephanos, que é uma coroa que se entrega para quem atingir uma vitória, por exemplo, numa Olimpíada, num jogo. Ok? A ideia que João está trazendo é essa. Enquanto você olha para o capítulo 19, você vai perceber que aquele cavaleiro do capítulo 19, ele tem várias coroas, mas a palavra no grego é diadema, que é coroa de rei. Olha a diferença dessa coroa, que é Stephanos, coroa de vencedor, supostamente vencedor, e a outra, aquele que tem muitas diademas, coroa de rei. E quando a gente olha também que ele tem um arco, mas não tem flecha, eu quero ler um texto que está no livro dos Salmos, Salmo 45. E quando a gente leu, Pastor Fábio, isso aqui é muito importante. Quando a gente leu o capítulo 40, o Salmo 46, a Bíblia diz que Deus quebra o arco e corta a lança. Perfeito. Quebra o arco, corta a lança. Queima os carros no fogo. O arco que ele quebra é esse arco na mão do anticristo. Ok? Ok. Salmo 46. Agora, olha o Salmo 45 para a gente ver uma coisa aqui. A diferença desse personagem que tem um arco, mas não tem flecha. O Salmo 45 diz assim, ó. Vamos ler aqui. Verso 2. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios, por isso te abençoou para sempre. Cinge a tua espada, a coxa, ó valente. Olha o paralelo com o 19 de Apocalipse, né? Aqui tá linkado. A tua glória e majestade. Em tua majestade cavalga vitoriosamente. Olha o cavalo branco do capítulo 19. Pela causa da verdade, da mansidão e da justiça, a tua destra te ensina coisas terríveis. Verso 5. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, os povos caem debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Então perceba que o cavaleiro do capítulo 19 tem flecha. Verdade. Percebeu? Comente aí. Percebi, achei sensacional. E é importante, né, o senhor comentar sobre isso, porque por incrível que pareça, existe, infelizmente, dentro do próprio segmento cristão, intérpretes, né, que dizem que o cavaleiro do capítulo 6 de Apocalipse e o cavaleiro do capítulo 19 são as mesmas pessoas, e infelizmente, né, felizmente não é, graças a Deus que não é. E está bem claro isso, né, pastor Mauro? E a explicação foi perfeita, né? Foi perfeita. Sensacional. Muito bom. Até porque existe uma linha que fala até que o Cavaleiro Branco é o Evangelho, né? Justamente. É uma seita que fala que é o Evangelho, o Cavaleiro Branco, né? Que já saiu pelo mundo. Mas então você perceba, muita coisa, pastor Fábio, que os evangelistas não revelaram, muita coisa que os livros apocalípticos não revelaram, está nos Salmos, está nos livros sapienciais. Né? São livros poéticos, mas que têm também conteúdo profético. Esse Salmo 45, é uma equação teológica do capítulo 19 de Apocalipse. Vamos voltar para o capítulo 6, então? A gente já entendeu que esse cavaleiro que está montado num cavalo branco no capítulo 6 é o anticristo. Perfeito. E o do capítulo 19 é Jesus. Sim. Perfeito. Só o apóstolo João que usa essa terminologia anticristo.
aquele que se opõe a Cristo. Só ele que usa. Porque os outros escritores vão usar o filho do pecado, homem do pecado, filho da perdição, chifre pequeno, né? Iníquo. Então eles vão usar outras terminologias. Só João que usa o termo anticristo para dar uma percepção daquele que se opõe a Cristo. Perfeito. Voltando para Apocalipse capítulo 6, o primeiro selo nós já vimos, né? Que é o anticristo. Verso 3. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente, ou querubim, dizendo, vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao qual estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dado uma grande espada. Então observe aqui que esse cavaleiro, ele tipifica a guerra que será imposta, a perseguição que se intensificará com a grande tribulação e as guerras que vão ocorrer. E esse cavalo, quando alguém pode tirar a paz um dos outros, né, uma espada, através de uma guerra. Então, Sim. de repente, aquele que era alguém que ostentava ser um homem de paz, politicamente correto, fazia tudo para agradar, resolvia todos os problemas, agora ele já vai se colocar como alguém que é um déspota, um ditador. E aí ele vai começar a fazer guerra, né? Vários conflitos vão acontecer, vários tipos de embates ele vai propor, perseguição, controle absoluto de todas as coisas. Então esse segundo cavalo, quero que você comente aí, é o cavalo, a guerra. Pastor Mauro, então é importante a gente deixar claro para as pessoas que estão nos assistindo aí, que assim que a igreja sai da Terra, né, vai haver uma turbulência muito grande aqui no planeta Terra, devido ao desaparecimento dos cristãos que já não estão mais aqui. É nesse cenário turbulento que a figura do anticristo ela vai se manifestar, e ele se manifesta como um solucionador de problemas. A princípio, ele vai resolver a situação, ele vai começar a pôr a casa em ordem, vai fazer aliança com a nação de Israel. As coisas, aparentemente, estarão caminhando bem no início de tudo isso. É o que simboliza ali o cavalo branco, o primeiro selo, somente para a gente passar para o pessoal que está nos assistindo aqui essa cronologia. Então ele aparece e ele vai começar a colocar as coisas em ordem, questões econômicas, questões políticas, questões sociais. Ele vai fazer um trabalho aí legal. Eu queria perguntar, aproveitar e fazer essa pergunta para o senhor, eu não sei se é o momento, né? Agora, antes de nós darmos continuidade a essa segunda etapa com as guerras, porque a partir do momento que começam as guerras, como o senhor disse, é quando ele se manifesta e mostra realmente quem ele é, né? Nesse primeiro momento aqui, quando ele está, olha bem, quando ele está pondo as coisas em ordem, quando ele faz aliança com Israel, essa é uma questão importante. Israel vai aceitar a aliança. Eu queria perguntar uma coisa para o senhor que eu vejo, né? Muitos teólogos aí discutindo, comentando, sobre a nacionalidade do anticristo, né? É muito provável que ele seja de descendência judaica, pastor, porque os israelenses vão aceitá-lo como Messias no primeiro momento. Podemos afirmar isso nesse momento que ele vai estar pondo as coisas em ordem e vai fazer essa aliança com Israel, que depois ele vai quebrar na metade do período? A nacionalidade dele, tem alguma coisa para falar sobre isso? Ele seria de descendência, de origem judaica mesmo? O senhor pensa assim? Ou o senhor acredita que ele vai vir dos povos ali da Europa mesmo? Ele é gentil? O que o senhor tem a falar sobre isso? Existem várias conjecturas dentro desse entendimento, né? Primeiro, uma coisa importante para a gente pontuar antes de eu responder essa pergunta é que o anticristo, ele não vai ser um homem comum. Você acha, pastor Fábio, que Daniel era um homem sábio? Sim, eu acho que era. Muito sábio. A Bíblia fala que era, sim. Tanto sábio que ele foi colocado como líder de todos os sábios da Babilônia. Perfeito, perfeito. E a Bíblia nos assevera com muita segurança que o anticristo vai ser mais sábio que Daniel. Ok? E se a gente lê em Ezequiel capítulo 28, né, a partir do versículo 1, a gente percebe que lá não está... Ezequiel capítulo 1, 28, a partir do versículo 1 até o versículo
10, 11 por ali, está falando do anticristo. Depois que ele começa a narrar sobre Satanás. Então a Bíblia diz, és mais sábio que Daniel. Está escrito lá. Então ele vai ser um homem entendido em enigmas, um homem que vai ter uma capacidade de oratória muito boa, e muitos conjecturam que ele poderia vir da Dinamarca, por causa da marca de Dan, outros que ele poderia ser um judeu, né? O importante é que, de alguma forma, nós não sabemos se ele vai ser um judeu. Outros conjecturam, fundamentado em Daniel 11:37, que ele poderia ser um homossexual, porque está crescendo demais o movimento LGBT hoje, né? O ativismo gay está crescendo demais. E a Bíblia diz em Daniel 11:37 que ele não... duas coisas que ele não respeita: o Deus de seus pais, o amor das mulheres, e depois uma terceira coisa, qualquer tipo de Deus. Que ele possa ser um judeu, há uma grande probabilidade, porque Israel não faz aliança com ninguém, a não ser que ele tenha uma árvore genealógica que prove que ele é judeu. Tanto é que Mateus, escrevendo para os judeus, o evangelho que ele escreve, ele começa narrando a genealogia de Jesus para provar que Jesus era o rei dos judeus. Então, eles levam muito a sério isso daí. Pode ser que seja. Né? Pode ser que sim. Agora, uma coisa também interessante, pastor Fábio, é que o local que ele vem também não é tão importante, né? A gente saber o local, mas sim o desempenho que ele vai ter. Ele vai ser alguém muito bom em diplomacia também, porque ele vai ter a capacidade de articular para que o templo seja construído onde está a mesquita de Al-Aqsa hoje. Justamente. Esse lugar lá hoje, ele pertence à Jordânia. Ali está dividido, a Palestina está dividida em 3 partes, né? Ali a faixa de Gaza, onde está o Hamas e os palestinos ali, depois a Cisjordânia e Israel. Israel é um território, pastor Fábio, que se a gente pegar um carro, dentro de 5 horas a gente atravessa ele de norte a sul. Perfeito. 590 quilômetros. Ele tem de largura 70 quilômetros. De leste a oeste, 1h30, mais ou menos, aproximadamente. É menor do que o estado de Sergipe, que é o menor estado brasileiro. Mas você vê a influência que tem essa nação no mundo. Aonde está a mesquita de Al-Aqsa, que é o Monte Moriá, pertence à Jordânia hoje. Se alguém tentar tirar aquela mesquita de lá para construir o templo, vai acontecer a Terceira Guerra Mundial. E ele, com essa falsa paz, ele vem e vai conseguir articular para que isso aconteça. Por isso que ele é a falsa paz, né? Ele vai vir como bonzinho, depois ele se revela já como homem de guerra. Então ele vem, lógico, ele vai ser um bom articulador, não tenha dúvida, né? Porque nesse primeiro momento ele vai colocar muita coisa em ordem, vai fazer aliança. Eu fiz essa pergunta para o senhor acerca da nacionalidade dele, justamente porque a gente vê esses pontos apresentados no campo da teologia, né? E muitos acreditam que possa ser, sim, de descendência judaica, porque os israelenses, num primeiro momento, vão receber ele como Messias, não é? No primeiro momento, sim, né? E por isso que é importante. Outra coisa, pastor Mauro, aproveitando que nós estamos falando do anticristo, antes de nós já entrarmos aqui, emendarmos no segundo selo, porque é quando ele se revela, quando ele quebra a aliança e começa, né, muita coisa a acontecer, nós comentávamos esses dias sobre a questão aí de como o diabo ele é terrível e também gosta de imitar, né, as coisas de Deus. E hoje nós entendemos através, né, dos estudos que essa equipe que vai ser montada, vamos assim dizer, essa tríade satânica, né, é quase como se fosse uma imitação do trino Deus, né? Então nós vamos ter aí o anticristo, o falso profeta e o próprio diabo, não é verdade? A besta, o senhor comentou sobre isso, a maioria dos comentaristas de escatologia, ou escatólogos, eles fazem menção apenas de 2 bestas, a besta do mar e a besta da terra. E o senhor comentava comigo esses dias sobre o capítulo 11 de Apocalipse, falando de uma besta que vai emergir das profundezas, né, da terra. Não é oportuno dar uma pincelada sobre isso, falar sobre o anticristo, o falso profeta, o diabo, e já emendar, falar nisso, antes de nós caminharmos para o povo que está nos ouvindo entender como é que vai funcionar isso? Vai ter a figura do anticristo, que é um cara político, articulado, belo orador, né, um cara que vai conseguir, no primeiro momento, juntar aí grande parte aí das nações da terra, vai conseguir pôr em ordem muita coisa, mas vai ter uma figura religiosa do lado dele, que é o falso profeta. Também nós temos que mencionar isso também, né? Sim, essa questão da
das três bestas, por incrível que pareça, até hoje, eu não vi nenhum comentarista de escatologia colocar isso nos seus livros. Né? Por isso que eu estou perguntando para o senhor, né? Porque a maioria é dois. São duas, só fala de duas. Só que a Bíblia é clara. A Bíblia mostra no capítulo 9 uma estrela caída do céu na terra. Quando ele cair na terra, que é o próprio Satanás, ele desce no abismo, para abrir o poço do abismo. Né? Que aí vai estar... Alguém vai dar a chave do poço para ele. Essa chave hoje, ela está na mão do Abaddon, né? Ou Apolion, que é... Abaddon é um nome hebraico. Apolion é um nome grego. Que é aquele mesmo personagem, aquele anjo da morte que passou no Egito matando os primogênitos. Ele desce no abismo, abre o poço do abismo, e depois ele sobe, no capítulo 11 ele sobe, a besta que subiu do abismo, que é o próprio Satanás que vai matar as duas testemunhas. Então são três bestas. Né? Por que a Bíblia fala besta? Porque é um animal que só olha para baixo. Né? Só olha para baixo. Enquanto que as coisas de Deus vêm de cima. Tiago 1,17. Toda a boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, o qual não existe nem sombra de mudança, nem variação. Tudo que de Deus vem de cima, enquanto que a besta só olha para baixo. Ok? E mais uma coisa. A besta que subiu do abismo, que é o dragão do capítulo 12 de Apocalipse, se opõe ao ancião de dias, ao Pai. É interessante isso, justamente. A besta que subiu do mar, que são multidões, povos, se opõe a Jesus. Que é o anticristo. E a besta que subiu da terra, que é um país localizado, né? Provavelmente talvez um país pequeno, é o falso profeta, que é o líder religioso, que se opõe ao Espírito Santo, mas que só tem autoridade de agir quando ele estiver na presença da segunda besta, que é o anticristo. Perfeito, perfeito. E, inclusive, essa questão... Então, nós temos aí essa tríade, né? O dragão antideus, o líder político, a besta do mar, é o anticristo, e a besta da terra é o anti-Espírito Santo. A gente pode dizer dessa maneira, né, pastor Mal? Exatamente, é isso aí. Exatamente, perfeito. Podemos e para gente... Sim, pois não. E eu queria apontar mais uma situação aí, antes de nós caminhar para o segundo selo aí. O senhor citou aí agora... Terceiro, né? O senhor citou aí agora que a besta que cai do céu, que vai lá para pegar as chaves, para libertar, que mata as duas testemunhas. As duas testemunhas, elas vão ter um papel primordial nessa primeira parte, não é verdade? Na primeira parte da tribulação, elas vão pregar o evangelho eterno, que a Bíblia fala que João viu um anjo voando pelo meio do céu, né? Que pode ser a palavra angelos do grego ali, pode ser um mensageiro, mas não é especificamente para o anjo pregar, né? Um tempo atrás eu vi um cidadão ensinando na internet que são os anjos que vão pregar, tanto na grande tribulação como no milênio. Só que o apóstolo Pedro refuta isso daí. O apóstolo Pedro diz que aos anjos não foi atribuído, né? Eles desejam. Então o anjo não prega o evangelho. Ele tem um evangelho eterno na mão para ser pregado no texto original. Quem vai pregar são as duas testemunhas do capítulo 11, que vão pregar na primeira metade da tribulação, porque vai ter uma certa liberdade para pregar. Que a partir do segundo cavalo, que já é a grande tribulação, não tem mais pregação. Aí a ditadura vai ser imposta. Por isso que eu fiz questão de mencionar sobre as duas testemunhas agora, que são duas figuras aí sempre mencionadas em aulas de escola dominical, né? Em cultos de ensino, quando o pastor ele fala sobre escatologia, a questão dessas duas testemunhas. Tá? Existem muitas conjecturas acerca dela, mas como nós já até conversamos e falamos sobre isso, a Bíblia não afirma peremptoriamente quem seja essas duas testemunhas, não é verdade? Eu achei oportuno nós citarmos isso agora, porque de forma cronológica, a participação delas é nessa primeira fase, antes do início da grande tribulação, a partir do terceiro ano e meio aí. Então é oportuno falar sobre elas aí. Sobre as duas testemunhas, ok, não vai falar mais nada por enquanto, dá uma pincelada mais à frente só? Não, é só pontuar uma coisa, né? Elas vão ter um papel preponderante de pregar o evangelho, e a mensagem que elas vão pregar é justamente pré-anunciando que quando chegar o momento do sinal da besta, que as pessoas não recebam. Essa é a mensagem delas. Para que a pessoa não venha beber do vinho da ira de Deus, né? Isso aqui é muito interessante. Outra coisa muito interessante aqui, pastor Fábio, é o seguinte, é que
Observem que a Bíblia, na questão dos selos, nós vamos ver que ele vai falar os 4 primeiros selos, né, até o quarto selo. A gente vai observar aqui que ele traz que vai acontecer algumas coisas muito difíceis, né? Mas depois, a partir do 5º selo em diante, nós vamos observar que vai se intensificar mais as coisas, né? Isso aqui tem uma regrinha que tem na Bíblia. Desde as parábolas de Jesus, aquelas 7 parábolas que ele falou lá em Mateus 13, que estão linkadas com as 7 igrejas da Ásia, quando vem falando, por exemplo, 4 e depois 3, significa que a coisa não está muito boa. Porque aí depois as últimas 3 são coisas piores que virão. Quando ele inverte, que é de 3 para 4, isso aqui é uma regrinha que está em toda a Bíblia. Quando é de 3 para 4, significa que as 3 primeiras são intensas, mas depois, a partir da 5ª, aliás, da 4ª, aí significa que Deus trará algum tipo de alento, ou que os crentes se aproximarão dele. Mas quando acontece como nos selos aqui, de 4 primeiro para depois vir 3, não é bom, significa que vai ter intensificação de juízo e de cataclismos e de ação negativa, né? Ou negativa no sentido de punir a humanidade por parte de Deus. Maravilha, pastor Mauro, glória a Deus, né? Aos irmãos que estão conosco aí, se quiserem mandar perguntas, participarem, os irmãos tenham liberdade aí para falar conosco, para mandar suas perguntas, tá bom? Nós estamos aqui num bate-papo, mas é óbvio que nós vamos escutar muito mais o pastor Mauro aí, porque o pastor Mauro é escatólogo, é professor, e nós queremos ouvi-lo e aprendê-lo, e a gente vai levantando a bola aqui, o senhor vai, né? O senhor vai ministrando a aula aí, a gente vai pontuando aqui algumas coisas importantes. Então vamos caminhar, pastor Mauro. Passamos aí pelas 2 testemunhas, vamos continuar nos selos aí, vamos para o terceiro, o senhor falou? Outra coisa importante, antes da gente ler o 3º selo, a gente deixar bem claro também, pastor Fábio, que os assuntos do Apocalipse, toda a temática do Apocalipse, ela vai só até o capítulo 13. Sim. A partir do capítulo 14 em diante, são complementos até o 22 dos assuntos que foram tratados até o capítulo 13. Legal, muito bom. Muito bom. É muito importante. Bom, vamos para o 3º selo. Vamos lá. Quando abriu o 3º selo, ouvi o 3º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que estava montado nele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos 4 seres viventes que dizia, uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiqueis o azeite e o vinho. Observe que esse 3º selo, ele já é uma intensificação ainda mais. Primeiro vai vir o cavalo vermelho, que vai trazer falta de paz, né? Vai ter uma situação de caos, falta de paz, conflitos no mundo todo, né? Agora, quando vem o 3º, ele já vem também atrelado. Esses selos estão atrelados um ao outro, né? São consequências, né? Sim, consequências. Observe que aí vai vir a fome. Porque aqui, ó, se você perceber, ele diz, não danifiqueis o azeite e o vinho. É para economizar. É uma crise financeira. Ele está mandando economizar. E quando ele fala 1 medida de trigo por 1 denário, que é o salário de um dia, vai precisar o salário de um dia para comprar um queniz, uma medida de trigo. Sim. E também 3 medidas de cevado por um salário de um dia. Porque não sei se você tem conhecimento, pastor Fábio, a cevada em Israel, ela não é plantada. Ela nasce sozinha. Olha. Então por isso que ela é mais barata que o trigo. Lá não precisa nem semear a cevada, que ele nasce nos campos de Israel. Mas ele está dizendo, não danifiqueis o azeite e o vinho, que são 2 elementos básicos da cesta básica de Israel, né? Uma redundância aqui. E ele está mandando economizar, porque aqui é uma grande crise financeira que vai se instalar na segunda metade da tribulação, aliado já às pessoas que vão morrer pelos conflitos. Perfeito. Eu só queria enfatizar aqui que
conforme eu citei enquanto o senhor pronunciava aí, que agora é uma coisa consequência da outra, porque a guerra, ela acaba gerando fome, e a fome, ela vai gerar doenças, vai gerar problemas, e daí nós vamos entrar no quarto selo aqui, que já é as pestes, né, oriundas também de tudo o que já está acontecendo, consequência de tudo isso, resultado de tudo isso, não é verdade? Sim, inclusive também, deixar bem claro aqui, que a gente está vendo muita gente fazendo live, falando besteira aí agora, né, nesse tempo, muita besteira a gente está vendo aí. Esse dia tinha um cidadão dizendo que todo esse cenário que nós estamos falando do selo já está acontecendo hoje. Não acredite nisso, irmão, isso é besteira. O que está acontecendo hoje não é nem sombra do que vai acontecer com a abertura desses selos, que é a tribulação e grande tribulação. Porque quando a gente lê Daniel 12, versículo 1 e 2, e Jesus vai ratificar isso em Mateus 24, ele diz que haverá um tempo de angústia, o qual nunca houve desde que o ser humano existe. Então, Mateus 24 e 21, perfeito. Ele está citando Daniel 12, né? Quem lê entende o que o profeta Daniel falou. O tempo de angústia. Então, esqueça isso daí. Não está acontecendo a tribulação e grande tribulação. O que nós estamos vivendo hoje com coronavírus, crise financeira, conflitos no mundo, gafanhoto e assim, cataclismos, isso daí são apenas prenúncios. É apenas uma intensificação do princípio das dores. Né? E vamos ler o quarto selo. Verso 7. E é importante, pastor Mauro, é importante falar sobre isso, só um adendo aqui, né? Hoje eu dei um pulo no escritório de advocacia lá onde eu trabalho, um colega meu, o nome dele é Eduardo, né, um amigo, né? Ele falando sobre tudo que está acontecendo, né? E nessas conversas aí sempre abre uma porta para que a gente fale do evangelho, né? E teve um momento que ele deu essa abertura para que eu pudesse falar alguma coisa, e ele falou exatamente isso, né? Eu não vejo a hora de passar essa pandemia. Eu acredito que a nossa geração depois não vai sofrer mais com isso no futuro. Talvez nos próximos 50 anos nós vamos ter uma vida aí tranquila e de paz, porque ele fez aquelas contas da Guerra Mundial, agora é a nossa geração, depois problema só no futuro. Aí eu disse para ele, rapaz, isso aí não é problema não. Aí eu comecei a falar sobre o que a Bíblia diz, as profecias bíblicas, o período da grande tribulação, falei com ele um pouquinho sobre escatologia, né, que é um assunto interessante, e ele ficou ouvindo, rapaz, ficou ouvindo, atento. Então tudo isso também acaba abrindo para nós uma abertura para falar da palavra de Deus, do evangelho, né? Mas ele é uma pessoa que não conhece a Bíblia, né? O que o senhor acabou de dizer são crentes que às vezes também acham que nós estamos vivendo aí esse período da grande tribulação, já estamos vivendo isso, e pelo amor de Deus, né, é muito longe do que, na verdade, vai acontecer, é muito mais sério o que vai acontecer. Até porque, né, pastor Fábio, existe hoje, até no meio evangélico, com o advento do neopentecostalismo, se instalou um analfabetismo bíblico muito grande no nosso meio. E tem pessoas aí que estão totalmente equivocadas, né, obreiros, esperando a solução em vacina, esperando a solução nossa, que somos do reino de Deus, está em Jesus Cristo. A esperança nossa tem que estar fundamentada nele. É claro que a gente torce para que apareça uma vacina, mas a gente sabe que vai piorar, a tendência é piorar. A tendência é piorar, justamente. Do caos, né? Como eu sempre digo aqui, eu não sou profeta do caos, mas a Escritura me garante isso. E esse quarto selo, ele é tão interessante, ó, verso 7, né? Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizendo, vem. Agora observe, olhei e eis um cavalo amarelo. Na verdade, pastor Fábio, essa palavra não é amarelo. Essa palavra no texto original é a palavra verde, né? Esse cavalo é verde, da cor de um cadáver, na verdade, né? Por quê? E o que estava montado nele se chamava Morte. E o Hades, né, o Hades, o seguia com ele. E foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar, agora olha aqui como está ligado um cavaleiro com o outro, ó. Para matar com a espada, o cavaleiro vermelho, com a fome, cavalo preto, com a peste e com as feras da terra. No texto original, a palavra feras da terra aqui é pequenas feras. Então isso pode ser vírus, pode ser bactéria, pode ser ratos que trazem vários tipos de doença, como a peste bubônica, como a leptospirose, que é, na verdade, a leptospirose
é uma bactéria que vive no rim do rato. Ela habita, o hospedeiro é o rato, no rim. Quando ele urina e se mistura com água da chuva, ele pode propagar a leptospirose, é uma doença letal. Peste bubônica mesmo, que aconteceu no século XIV, né? No final do século XIV. E justamente vem do rato. São pestes que vêm do rato. Inclusive, ontem eu estava vendo um noticiário de um rapaz, um adolescente lá na Mongólia. Eles comem de tudo lá também. Ele comeu carne de marmota, que é uma parente do rato. Ela é um roedor. E ele morreu de peste bubônica. Isso é muito perigoso. Inclusive, todos esses vírus que nós estamos vendo aí agora são provenientes de carne que as pessoas ficam comendo de animais que não foram feitos para comer. Então, verdade. Pequenas feras, aqui no texto original pequenas feras. Pode ser isso vírus, pode ser bactéria e pode ser também animais roedores, né? Pastor Mauro, só um adendo aqui. O senhor fez o comentário do cavalo amarelo, da palavra no original. Eu tenho duas traduções da Bíblia aqui. Na King James Fiel, fala cavalo pálido. Pálido é a cor do cadáver. E na Bíblia judaica, eu tenho também um exemplar dela aqui, a Bíblia judaica, o Novo Testamento aqui também, no verso 8, né? Apocalipse, deixa eu ver aqui, Apocalipse 6, verso 8, deixa eu ver aqui, cadê? Um cavalo descorado, interessante, pálido, verde, descorado, pálido, né? Verde, exatamente. É a cor de um cadáver. Interessante isso, né? Porque observem que foi lhe dada autoridade para matar a quarta. Vamos supor que fosse hoje. O mundo tem 7 bilhões. Até mais, 2 bilhões e 800 milhões de pessoas morreriam através da espada do cavalo vermelho, da crise financeira do cavalo preto e de todas as pestes que vêm pelo cavalo amarelo. Ok? Que vai ser um conjunto de fatores, multifatorial. Pastor Mauro, só por aí, por essa pequena conta que o senhor fez, dá para ter uma noção da dimensão da tragédia que vai ser. Que não é hoje. De justamente 2 bilhões de pessoas e 800 milhões. E a partir de agora, essas contas matemáticas, se a gente puder, elas vão se multiplicando, porque a gente vai tirar 2 bilhões e 800 agora, e daqui a pouco vai começar a ter novamente outras mortes. Então, a redução populacional na grande tribulação, que eu acredito que é algo que nós vamos citar mais à frente, vai ser muito grande, né, pastor Mauro? Muito grande. Exatamente. Então, quando a gente lê esse texto aqui dos 4 primeiros selos, a gente observa que um selo está atrelado ao outro. Cavalo amarelo, cavalo preto, né? Eles estão atrelados. Bom, vamos para o 5º selo. Quando você observa que aqui já muda o assunto, ó. Por isso que eu fiz questão de enfatizar que ele está de 4 para 3, né? Porque aqui, ó, olha lá, o versículo 9. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas. Você pode observar, pastor Fábio, que os 4 primeiros selos, quem anuncia eles são os 4 seres viventes, né? Cada ser vivente anuncia. Aqui já não, ó. Olha como tá, que eles estão separados, ó. Quando abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. E clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E foram dados a cada um deles compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. Essas almas, observe que eles estão conscientes. Debaixo do altar é onde está o Éden celestial, o paraíso. É debaixo do altar de Deus. Então, todo salvo que ele morre, ele não vai ver a morte, porque Jesus venceu a morte. Graças a Deus. Então, ele será levado pelos anjos, como diz Lucas 16. E aí ele é colocado debaixo do altar de modo consciente, debaixo do altar de Deus, onde fica o Éden celestial, que é aquele paraíso que Paulo vê em 2 Coríntios 12. E aqui eles estão pedindo justiça. Mas foi dito a eles que aguardasse, porque ia morrer mais gente. E quando a gente lê Apocalipse 20, verso 4, ali já aparecem eles redimidos. Eu vou até ler aqui, ó.
Apocalipse capítulo 20, aqui eles estão pedindo por justiça. Mas foi dito a eles, receba a veste branca, que fala o linho branco, ele fala da justiça dos santos. Eles estão pedindo por justiça aqui. Então, quando a gente vai para o capítulo 20 de Apocalipse, olha que interessante, lá eles já estão redimidos, ó. Versículo 4. Então vi uns tronos, e aos que se assentaram sobre eles foi dado o poder de julgar. E vi as almas, olha as almas, daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, nem receberam o sinal na fronte ou nas mãos, e reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Esta é a segunda ressurreição. Perfeito. Agora eu faço uma pergunta que pode ser a dúvida de alguém que nos ouve. Essas almas são dos salvos na grande tribulação? São aqueles que vão morrer na grande tribulação e não vão receber o sinal da besta. E aí eu emendo outra pergunta que é importante, eu não sei se é o momento, para mostrar que haverá salvação na grande tribulação, né? O Espírito Santo vai agir na grande tribulação, mas diferente da maneira que age hoje. Paulo fala... Sim, ele vai agir... Paulo... Ele agia no Antigo Testamento, sim, gota a gota. Mas vai haver salvação, para deixar claro para quem nos ouve aí. Não, vai haver salvação, mas uma coisa que eu quero explicar, pastor Fábio... Vamos falar sobre isso. A salvação, ela não se aplica à igreja. Isso aqui é muito importante. A salvação na grande tribulação não é para aqueles que ficarem da igreja. Eu vou ler textos aqui. A salvação são para judeus e gentios, porque quando Jesus vier buscar a igreja, ele bate a mão no relógio, que eu expliquei a semana passada, o relógio para em relação à igreja e começa a trabalhar para Israel. Então, a igreja precisa subir no arrebatamento. Outra coisa, eu estava ouvindo há poucos dias agora o pastor Napoleão Falcão, que é um exímio conhecedor de escatologia, ele estava dizendo que na grande tribulação, as pessoas que forem salvas, elas precisam derramar o seu próprio sangue para ser salvo. Isso daí não existe na Bíblia. Não tem nenhum sangue que salve ninguém, a não ser o sangue de Jesus. As pessoas serão salvas na grande tribulação pelo sangue de Jesus, não pelo seu próprio sangue. Vai morrer muita gente, vai ser degolado? Vai. Mas não é o sangue dele que vai salvar, é o sangue de Jesus. Essa colocação é importante, sim. Agora vamos ler um texto que é muito importante, porque tem pessoas dizendo assim, não, se eu não subir no arrebatamento, eu vou chegar na grande tribulação e vou ser salvo, né? Por isso que é importante, justamente. E aí eles estão pensando que eles podem... Não, se eu não subir agora, vai ter uma segunda chance. Essa chance não é para a igreja. Essa chance é para aqueles que são judeus e gentios na grande tribulação. Então vamos ler um texto. Mas aí surge a pergunta para quem está ouvindo. E a pessoa que não subiu e ficou aqui? Ele vai ser o quê? Ele não é mais igreja. Ele é gentil? Ele é gentil? Não, ele não... Ele não é igreja? Ele não subiu? Porque aqui tem um detalhe, ó. Como que nós cremos na eleição? Como que é a eleição do salvo? Nós, os assembleianos, somos arminianos de 5 pontos. 5 pontos. Né? Os batistas, por exemplo, são arminianos, mas de 4 pontos. Porque eles não acreditam que a pessoa perca mais a salvação. É esse ponto que eles divergem. Aí uma vez salvo, salvo para sempre, né? Pois bem, nós acreditamos que a igreja, quem é eleito é a igreja. É corporativismo. Não é individual a eleição. Ok? A eleição, ela é o corpo. Enquanto a pessoa está inserido no corpo de Cristo, na igreja, ele está eleito. Se ele se desligar do corpo, ele perdeu a eleição. Ok? Então vamos ler um texto dentro do que você está falando aí, pastor Fábio. Vamos abrir a nossa Bíblia aí. Quem tiver um exemplar, acompanhe comigo. Hebreus 10. Vamos ler a partir do versículo 22. Então vamos lá.
Cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa, que é a palavra, né? Retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa, considerando-nos uns aos outros para que nos estimulamos ao amor e às boas obras, não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma terrível expectação de juízo e um ardor de fogo que há de devorar os adversários. Percebeu esse texto? Percebi. Agora, a pergunta que eu faço é a seguinte: quem são as pessoas que estão na igreja, que estão nos ouvindo aqui agora, que não conhecem a verdade plenamente? Tem alguém que está aí nos ouvindo aqui agora que tem dúvida da salvação, da esperança, que Jesus vai voltar, que Jesus vai vir arrebatar a igreja, que Jesus é o Salvador, que não há esperança sem Jesus? Tem alguém que tem essa dúvida? Porque aqui diz o seguinte: se pecarmos voluntariamente, depois de haver recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. E ele está citando a vinda de Jesus aqui, ó. Aquele dia, né? Vai se aproximando, verso 25. Então, o que a Bíblia nos ensina, dentro de um contexto muito sólido, é que a grande tribulação, o tratamento de Deus será com judeus e gentios. Para a igreja está preparado o dia do arrebatamento. Entendi. É uma importante colocação, né, pastor irmão? Eu tive uma aluna, pastor Fábio, na escola teológica, ela perguntou um dia para mim assim: pastor Mauro, vai ter chance para quem ficar na grande tribulação? E aí eu disse para ela: por que você está me perguntando isso? Você está querendo aproveitar o mundo mais um pouco? Né? Aí ela disse para mim o seguinte: não, é porque se eu ficar para a grande tribulação, aí eu vou ser fiel, não vou receber o sinal da besta. E aí eu disse para ela: você não está sendo fiel nem agora. Será que lá na grande tribulação você seria fiel? É uma pergunta que fala com muitos, né, pastor Mauro? E é importante a gente falar sobre isso, porque a pergunta da aluna de Tupã para o senhor é uma pergunta que corriqueiramente está na mente de muitas pessoas nos dias de hoje, né? Muitas pessoas pensam como ela, imaginam como ela, porque ouviram isso sempre, né? E acabam levando a vida cristã sem compromisso, sem seriedade, de qualquer maneira e de qualquer jeito. É uma reflexão importante. Estou colocando uma pergunta do Tércio aqui, ele é adventista, né? Ele tem uma interpretação bem diferente da nossa, é historicista, né? Ele está perguntando se existe paralelo entre os 4 cavalos de Apocalipse e os 4 cavalos de Zacarias, né? Tem um paralelo, Tércio, mas não propriamente que aqueles cavalos serão os mesmos cavalos citados aqui. Porque aqueles cavalos lá, eles são carruagens, eles estão atrelados a carruagens de fogo, que vão sair para fazer um trabalho também, os 4 ventos, os 4 espíritos de Deus, né? Então, aqueles cavalos lá, embora Zacarias seja um livro também escatológico, mas ele não está em paralelo no sentido da mesma profecia com esses cavalos aqui não, ok? Os irmãos que tiverem perguntas podem ir colocando aí. Voltando... Pastor Mauro, eu emendo uma pergunta do André Marques aqui. Sim. Ele faz um comentário aqui, que os cristãos, então, baseado no que o senhor falou, os cristãos, então, que não subirem no arrebatamento, é porque nunca foram igreja? São apenas joio no meio do... Exatamente. E o joio vai para onde, que a Bíblia diz? Para onde vai o joio? Justamente, o fogo. Atai os enfeixes e molhos, recolhei o trigo no celeiro, mas o joio lançar no fogo para ser queimado. É certo. Está linkado com o texto de Hebreus 10, 26 que eu li aqui. Mais alguma colocação, pastor Fábio?
Não, mas pergunta por enquanto não. A participação tá boa aqui, muitos irmãos. Deixa eu mandar um abraço aqui para os irmãos que estão conosco aqui, pastor Mauro. Um abraço aqui para minha sogra, irmã Antânia Regina, irmã Maria Helena Trombeta, Elizabeth Andrade, Ana Lúcia Prudência está conosco, Lucas Henrique, deixa eu ver aqui, Agnaldo está conosco aqui, Cida Rodrigues está também assistindo aqui conosco, André Marques, nosso amigo, meu pai, pastor João Donizete, está lá, gosta muito de estar ouvindo esse assunto, né? Maria José Medeiros está conosco, a Samanta também está conosco, Beatriz, Gilson Oliveira, Andresa Martins, olha quantas pessoas, pastor Mauro, Elizabeth Andrade, todos assistindo aqui, tá? Olha lá, o André também fez outro comentário aqui, que na Bíblia King James, na língua inglesa, fala que a cor é green, verde em inglês, green. Verde. Interessante, né? Obrigado, André, pelo comentário aí, pela pontuação aí. E muita gente aqui, pastor Mauro, um abraço para todo mundo aí, pessoal. Pois bem, vamos ler o sexto selo, verso 12, Apocalipse 6, verso 12. O pastor Fábio, observe que nós estamos usando uma metodologia aqui, que a Bíblia está explicando ela, né? Que esse é o princípio da hermenêutica. Nós estamos deixando a Bíblia se interpretar, porque Pedro diz que nenhuma das profecias ela é de interpretação humana. Então, quando a Bíblia for silente, nós também nos silenciamos. Ok? Inclusive, eu quero dar uma explicação aqui, o seguinte, interessante, ó. Quando que a gente sabe que um texto na Bíblia, ele é normativo ou ele é apenas narrativo? Isso dentro do estudo da hermenêutica e da exegese, né, que são princípios, ciências de interpretação da Bíblia, a gente percebe o seguinte, por exemplo, quando um texto, ele fala de um assunto, mas ele só fala num lugar, ele está isolado. Ele é isolado. Por exemplo, quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 15 sobre o batismo pelos mortos, você só vai achar aquele texto ali. Não tem outro texto. Quer dizer que é apenas narrativo, é prescritivo. Não é normativo. Quando você vê tem igrejas que lavam os pés, literalmente. Caso dos adventistas, caso da Igreja de Deus no Brasil, dia das Ceias lava os pés. A gente só encontra isso em João capítulo 13. Por isso que nós não fazemos, porque não é normativo. É narrativo apenas. Agora, quando você vai estudar sobre oração, a oração está por toda a Bíblia. Quando você vai estudar sobre jejum, está por toda a Bíblia. Quando você estuda sobre as profecias, elas estão por toda a Bíblia. Por isso que nós colocamos isso como normativo. Porque não é narrativo, ok? Ok, perfeito. Maravilha. Ótimo. Muito bom. Então vamos lá. Capítulo 6, verso 12. E vi quando abriu o sexto selo, e houve grande terremoto, e o sol se tornou negro como saco de silício, e a lua se tornou como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira sacudida por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu se recolheu como um livro, ou como um pergaminho, né, conforme a tradução, se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, os grandes, os chefes militares, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: cai sobre nós, esconde-nos da face daquele que está sentado sobre o trono e da ilha do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Percebeu, pastor Fábio, que foi só intensificando? Está só intensificando, né? Perfeito, perfeito. Então, o que vai acontecer aqui, além do grande terremoto que a Bíblia está falando que é literal, né? Vai acontecer uma coisa interessante. Quando a gente olha para as estrelas, a Bíblia nos dá um parecer que as estrelas elas estão fixadas no céu como se fosse uma cortina. Perfeito. Ou como se fosse aqueles imãs que a gente coloca na geladeira, para ilustrar melhor. Quando esse céu, que a gente vê que é esse azul aí, que na verdade é a troposfera, a Bíblia diz que ele vai se enrolar como um pergaminho. E aí as estrelas, algumas estrelas vão se soltar. E vão cair. Isso vai trazer um grande tormento para a humanidade. Esse daqui é o sexto selo. Vai ser algo indescritível, que nunca aconteceu. Isso vai trazer perplexidade, né, terror
para os reis, para os pobres, para os poderosos, e eles vão pedir a morte. Mas vamos caminhar mais um pouco aqui, para a gente explicar. Se a gente for lá para o capítulo 7, né? Olha aqui. Capítulo 7 de Apocalipse. Nós vamos ver o seguinte. O sétimo selo não está no capítulo 7. Ele está lá no capítulo 8. A partir do versículo 1. Verdade. Percebeu como que aí não está em ordem cronológica? Existe uma anacrologia aqui? Perfeito. Então, o Apocalipse tem que ser estudado assunto por assunto, não capítulo por capítulo. Interessante. Muito bom, pastor Mauro. Capítulo 8, versículo 1. Ó. Aí eu já vou pedir para você comentar. Quando abriu o sétimo selo, fez silêncio no céu por meia hora. Quase meia hora. Né? Quase meia hora. Isso aqui é outra coisa muito emblemática, porque o céu não tem silêncio lá. A Bíblia diz que constantemente lá os serafins estão dizendo santo, 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 né? Existem arpistas tocando lá hinos maravilhosos, mas quando aqui é igual quando você chega no hospital, você chega lá e tem uma plaquinha assim, ó. Silêncio. Por quê? Porque lá não se pode fazer barulho, porque tem pessoas... Esse silêncio aqui, ele é um silêncio de expectativa. É como se alguém estivesse fazendo uma reunião para tratar um assunto muito importante e dissesse agora silêncio, porque agora vai ser tratado o assunto principal. Isso aqui é o que o silêncio está dizendo. É esse silêncio, então. É, exatamente, silêncio, né? Porque agora não se pode... Prestem atenção no que eu vou dizer aqui agora. Perfeito, perfeito. Silêncio. Perfeito. Verso 2. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus e foram-lhe dados 7 trombetas. Então, observe que o 8º selo está relacionado com as trombetas. É o início do toque das... É um preparo muito grande dos anjos que vão tocar as trombetas para eles começar. Agora eu pergunto aqui, ó. Versículo 6 diz assim, então os 7 anjos que tinham 7 trombetas prepararam-se para tocar. Se existe preparação para uma viagem, existe preparação para se prestar um vestibular, existe preparação para se viajar, né? Preparar as malas, existe preparação para se realizar um grande evento, existe preparação para um casamento, para um aniversário, e até os anjos se preparam para tocar as trombetas. Por que que a igreja, uma grande parte da igreja ainda não está preparada e está dizendo o seguinte, se eu ficar, eu vou ser salvo na grande tribulação? Pastor Mauro, oportuna essa reflexão, hein? Oportuna mesmo, inclusive, né? Tem um texto lá em Amós, capítulo de número, acho que é 7,14, eu utilizo ele de forma análoga muitas vezes, quando Amós fala para Israel, prepara-te, Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E a igreja, ela precisa também estar preparada, mas a realidade é que, infelizmente, muitos não estão preparados. E por isso, pastor Mauro, que é oportuno, né, estudarmos escatologia, sempre foi, né, mas nos tempos em que estamos vivendo, é hora dos obreiros, dos pastores, né, despertarem e começarem a estudar de forma mais sistemática, né, debruçando sobre as Escrituras, para trazer esse assunto para a igreja sempre, porque a igreja precisa estar preparada, tem que estar preparada, porque Jesus pode voltar a qualquer momento, a sua volta é iminente, né? Muito bom, sensacional isso aqui, né? Bom, olha o verso 3, capítulo 8. A gente já está caminhando quase para o fim da live aqui, inclusive os irmãos que tiverem perguntas, já vão deixando aí dessa segunda aula, né? Diz assim, ó, verso 3, veio outro anjo e se pôs junto ao altar. Que altar é esse? Esse altar é o altar que está na sala do trono de Deus, sobre o piso que a Bíblia chama de mar de cristal, né? Porque a sala do trono de Deus, pastor Fábio, o trono branco, que é o trono confeccionado de uma safira branca, rara, segundo Ezequiel capítulo 10, ele está sobre um trono que tem 2 elementos que trabalham junto, que não pode trabalhar junto em lugar nenhum. Água e fogo. Água e fogo. Se você colocar esses elementos, a água vai apagar o fogo, né?
O mar de cristal que João fala é a sala do piso. Meu Deus. É o piso da sala do trono, onde está esse altar, que é aquele que tinha lá no tabernáculo de Moisés, é uma réplica desse, né? O altar de incenso. E aqui está água e fogo trabalhando em harmonia, e um não vai comprometer o outro. Só na dimensão espiritual para acontecer isso, né? Olha que coisa profunda. Como que eu sei disso? É só ler o capítulo 7 de Daniel. Ok? Observe. Vamos lá. Versículo 3, né? Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para que oferecesse com as orações de todos os santos. Esse texto está linkado com Apocalipse 5, versículo 8. Tá. E todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. Verso 4. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Está no capítulo 5, versículo 8. Verso 5. Depois do anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Isso aqui é a voz do ancião de dias, respondendo às orações do capítulo 5, versículo 8. Oh, sensacional, hein? Só que quem fala pelo Pai é o Filho. Agora, quando é a voz do Filho, é voz como que de trombeta. Versículo 6. Então os 7 anjos que tinham 7 trombetas se prepararam para tocar. Comente aí, pastor Fábio. Pastor Mauro, eu estou aqui me deliciando aqui com tudo que o senhor está falando, anotando aqui. É sensacional, né? Eu estou aqui só me deleitando aí, meu companheiro, desse comentário que eu achei preciosíssimo aqui. E, na verdade, nós estamos agora nos preparando para entrar nas trombetas especificamente, né? Sim. Observe que o último selo, ele é uma preparação para começar a desenvolver o toque das trombetas. E para nós entender essa trombeta, vai ficar para a próxima live, nós vamos ter que estudar o capítulo 10 de Números, que fala sobre 2 trombetas de prata que estão lá, que estão linkadas com esse texto aqui. Perfeito, pastor. Perfeito. Então nós vamos fazer isso, porque tinha muita coisa para falar ainda, mas já deu 1h12 de live já. Né? O tempo passa, o tempo voa, e a gente ficou somente nos selos aí. Tem muita coisa para a gente comentar ainda nas próximas aulas aí sobre esse tema aí. Então, nas próximas aulas, então, a gente vai para as trombetas e tem muitos outros assuntos aqui para a gente abordar, então, na aula de número 3 aí. Vamos deixar para o pessoal que está conosco aí, para ficar ligado, para compartilhar, porque na próxima sexta-feira, permitindo Deus, nós vamos estar aqui novamente. Ok? Ok. Se tiver alguma pergunta aí por último, para a gente poder orar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, pastor. Só um minuto. Tá ok. Deixa eu dar uma olhada, ver se tem alguma pergunta aqui. Os irmãos manifestando aqui. Deixa eu mandar um abraço aqui para nossa irmã Ana Maria, presbítero Marcos Silva, minha mãe, irmã Isabel, Valmir está conosco, irmã Ataíde Rissato, Estefânia Cristina também está conosco, Priscila Bessa também está conosco, irmã Magda, né? Que Deus possa abençoar. Não tem pergunta, mas eu digo aos irmãos que estão nos acompanhando aqui, tá? Para que, se houver alguma pergunta, né, nos envie as perguntas que no início da aula 3 a gente já passa essas perguntas para que sejam respondidas. O irmão André Marques está aqui conosco, diz que está gostando demais da aula e que está aprendendo muita coisa, está muito alegre, muito feliz aqui. Deus te abençoe, André. Pastor Mauro, é isso aí. Maravilha. Vamos orar, agradecer a Deus. Eu já agradeço aí a sua disponibilidade, a cordialidade, né? A gente poder estar junto. E vamos caminhando. Existem outras linhas de pensamento, existem outras vertentes, outras correntes, mas o que nós estamos trazendo aqui é a corrente predominante que mais está de acordo em harmonia com as escrituras, né? É importante isso. Vamos orar então. Agradecer o Danilo que está aqui também, né? E os demais irmãos que entraram. Meu amigo pastor Irami lá de Piracicaba, Deus abençoe. Oremos, soberano Deus, eterno Pai. Quero te louvar e te agradecer pelo momento que o Senhor tem preparado, pela oportunidade de poder ministrar a tua palavra
e que o Senhor possa preparar a tua igreja, Senhor, cada dia, para que nós possamos ter um encontro com o Senhor, no arrebatamento da igreja, e que o Senhor possa nos usar sempre, Senhor, para que o teu reino seja expandido. Abençoa o pastor Fábio, sua casa, sua família, a igreja que está sob seus cuidados e todos os irmãos. Apresentamos os enfermos também nas tuas mãos, que o Senhor tenha misericórdia e restabeleça a saúde, abençoa essa nação, as autoridades. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, fique na paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, se Ele permitir. Abraço. Amém, meu amigo. Um grande abraço. Deus abençoe. Amém.